Quero saudar a todos nesta manhã na paz do Senhor. Quantos estão felizes e podem glorificar a Deus? Tributamos ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois é por Ele e para Ele que nós estamos aqui, e Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E também quero compartilhar aquilo que o Espírito do Senhor vem ministrando ao meu coração. Convido aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo 1, versículo de número 7. E logo após, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Livro dos Juízes, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Até aqui. Vou ler mais uma vez. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo 1 e 2. Diz assim: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Quantos podem dizer amém? Oremos ao Senhor. Curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, iremos também compartilhar a tua palavra com a tua igreja, com esta liderança aqui em Sorocaba. Senhor, continue falando aos nossos corações, como o Senhor já tem falado nesta manhã. Senhor, que possamos sair daqui alimentados, renovados, cheios do teu Espírito e da tua glória, e que a tua presença continue sobre nós, nos dê a tua graça e que a tua misericórdia continue sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero trazer esta palavra dentro deste texto da qual nós lemos, e Deus me deu aqui uma mensagem, um estudo, onde fala acerca da conscientização missionária, aonde fala acerca da nossa chamada. E eu quero falar sobre dois grupos, que são aqueles que são enviados e os mutilados. É sobre este tema que eu quero falar aos obreiros esta manhã: enviados ou mutilados. O maior propósito do nosso inimigo é impedir a expansão da obra missionária. O maior propósito do nosso inimigo é que as almas não sejam alcançadas, é que os povos não sejam alcançados. E para isso o inimigo, ele vai se levantar ou se levantará contra a sua vida, contra o seu ministério, para impedi-lo, para dominá-lo e para mutilar tudo aquilo que Deus planejou na sua vida. Observamos nestes dois textos, dois grupos de 70 homens. O grupo daqueles que são dominados e mutilados por Adoni-Bezeque, e o grupo daqueles que são chamados e enviados por Jesus. Por isso eu venho dizer que Adoni-Bezeque, este homem, ele representa o nosso inimigo, que tem como propósito impedir, mutilar a vida espiritual dos obreiros e dos cristãos nesta última hora.
Adoni-Bezeque, ele era rei dos cananeus, um homem poderoso em guerra. Cada cidade conquistada por ele era saqueada e destruída. Não satisfeito com a destruição que ele ocasionava por onde ele passava, ele dominava o rei daquela cidade e cortava os dedos polegares das mãos e dos pés. E por causa disso ele tinha 70 homens, 70 reis, debaixo dos seus pés, de sua mesa, comendo de suas migalhas. Com isso nós entendemos o propósito do nosso inimigo, que também está escrito em João capítulo 10, versículo 10, que é matar, roubar e destruir. Ou seja, obreiros, o propósito do nosso inimigo é dominar a sua vida, é neutralizar os seus dons, é robotizar a sua vida, é mutilar a sua vida, anular a sua identidade, pois esse é o propósito do nosso inimigo, representado neste texto por Adoni-Bezeque. Diferente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Jesus, ao invés de dominar, ao invés de mutilar, ele reuniu 70 homens em Lucas capítulo 10 e os enviou de 2 em 2 para anunciar e pregar a palavra às almas que precisavam se encontrar com Jesus. Esse é o propósito do nosso Senhor Jesus, de chamá-lo, de capacitá-lo e de enviá-lo para a obra. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, quando você lê em Marcos, capítulo 1, versículo 17, qual foi as primeiras palavras de Jesus para os seus discípulos? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E qual foi a última palavra de Jesus para os seus discípulos após a sua ressurreição? Em Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está dizendo para aqueles que fazem parte do seu grupo, para os 70, para nós que estamos aqui esta manhã: vem, vem porque eu te chamo, vem porque eu te capacito, vem porque eu te ensino, vem porque eu derramo sobre você a minha graça e vou te enviar para as nações. Aleluias! Quantos estão entendendo a palavra do Senhor esta manhã? Diz amém. Quantos pertencem ao grupo de Jesus nesta manhã? Diz amém. O propósito de Adoni-Bezeque é dominar e mutilar a sua vida, mas o propósito de Jesus é te capacitar, é te ensinar e te enviar para uma grande obra nesta terra. Mas vamos compreender melhor dentro deste texto. Diz a Bíblia no versículo 7 do capítulo 1 dos Juízes: então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, vírgula, paramos aqui, 70 reis. Nós estamos falando aqui, obreiros, de 70 líderes. Nós estamos falando de 70 homens que lideravam uma nação. E nós estamos aqui nesta manhã em uma reunião de obreiro, numa reunião de líderes, numa conferência missionária, numa mensagem, numas palavras que estamos recebendo de conscientização. E observamos a força deste rei Adoni-Bezeque contra estes 70 líderes, homens que lideravam uma nação, homens que estavam à frente do seu povo, homens que agora estavam passivos,
homens que agora se tornaram prisioneiros, homens que agora perderam as suas coroas, homens que foram impedidos de continuarem reinando. Ei, meu companheiro, a luta do inimigo é contra você, porque se ele impedir o teu ministério, as almas que clamam por socorro não serão alcançadas. Este é o primeiro propósito de Adoni-Bezeque: impedir o teu ministério, impedir a tua chamada, pois ele sabe quem você é por direito. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:9 que você é um povo, nação santa, sacerdócio real, geração eleita, foi tirado das trevas e trazido para a maravilhosa luz. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3:11: guarde o que tem, companheiro, para que ninguém tome a sua coroa. Não permita o inimigo impedir o teu ministério. Ele vai lutar contra a sua vida, ele vai lutar em todas as áreas da sua vida. Ele tentou de todas as maneiras contra Paulo, mas eu creio que Paulo dizia: nada vai me parar. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, não me engano, capítulo 11, versículo 23 em diante, Paulo escreveu dizendo: eu passei por prisões, eu passei por 5 quarentenas de açoite menos um, eu 3 vezes fui açoitado com varas, eu sofri naufrágio, eu fui apedrejado, fui mordido por víbora, passei por perigos de morte. Mas no capítulo 12, versículo 15, ele diz: mas de muita boa vontade eu me gastarei e me deixarei gastar pelas almas, ainda que eu ame mais e eu seja menos amado. Oh, Rabanda Xarabacai. Ele estava dizendo: nada vai me impedir, porque eu tenho amor pelas almas, porque eu tenho amor pelo reino de Deus. Aleluias. Vejamos que na parábola dos 10 talentos, em Mateus capítulo 25, nós também encontramos ali 2 grupos, porque pessoas pensam que existe um terceiro grupo. Não existe, meu irmão. Ou você pertence a Deus, ou você é do grupo de Jesus, ou você é do grupo de Adoni-Bezeque. Ou você está no grupo dos enviados, ou você está no grupo dos mutilados. E a Bíblia diz na parábola dos 10 talentos que um senhor saiu de viagem e distribuiu os talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Aqueles que receberam 5 e 2, eles dobraram, mas aquele que recebeu 1, ele foi e cavou em terra. O espírito de Adoni-Bezeque tomou conta da vida dele, ele foi dominado, ele foi mutilado e foi lá e escondeu o talento que Deus havia confiado em suas mãos. Mas agora o seu senhor volta de viagem, e aqueles que receberam 5 e 2 dobraram. Ele diz: ei, você pertence ao grupo de Jesus, você faz parte dos enviados, você é o servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
Mas aquele que recebeu ele ei, você é do grupo de Adoni-Bezeque, você está dominado, você está mutilado, você faz parte daqueles obreiros mau e negligente que não faz a obra. Quem é do grupo de Jesus, glorifique ao Senhor. Deus está dizendo para você, companheiro, que está lá na sua congregação, lá na sua cidade, lá na sua igreja, lá cuidando do seu povo, daquilo que foi confiado. Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Não permita o inimigo impedir o teu ministério. Enquanto o inimigo está querendo impedir o que Deus planejou para você, Jesus está querendo te enviar. Jesus está dizendo nesta manhã para o teu coração: eu quero te encher da minha graça, eu quero te revelar a minha palavra, eu quero te dar dons, eu quero te usar, eu quero te enviar lá no seu bairro, lá na sua empresa, lá na sua congregação, aonde quer que seja. Cada um tem a sua chamada. Mas é por isso que quando Jesus enviou os 70, ele disse no versículo 2 do capítulo 10 de São Lucas: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Sabe por que são poucos os ceifeiros? Porque a grande maioria tem título, a grande maioria tem cargo, a grande maioria tem posição, mas se encontra dominado e mutilado pelo espírito de Adoni-Bezeque. São poucos os ceifeiros, são poucas as igrejas que estão fazendo missões, são poucos que estão indo ao Haiti, são poucos que estão indo agora em China no próximo ano, são poucos aqueles que têm a visão missionária. Mas em nome de Jesus, eu faço parte destes poucos ceifeiros, aonde se encontra o segundo, o terceiro obreiro que diz: eu sou do grupo de Jesus e eu faço parte. Vamos correr, que a hora já está indo. 70 reis impediram o teu ministério, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados. Os dedos polegares das nossas mãos, observe bem, ele é o ícone principal da nossa identidade. Sem os dedos polegares das mãos, esses 70 reis não podiam mais segurar numa espada para guerrear, não poderiam mais manusear um arco e flecha. Sem os dedos polegares dos pés, estes 70 reis não tinham mais equilíbrio. Eles não podiam correr atrás dos seus inimigos, nem ao menos fugir dos seus inimigos. O que nós entendemos aqui, obreiros, que literalmente estes homens perderam a identidade de rei, e literalmente eles estavam neutralizados, imobilizados no campo de batalha. Segundo o propósito do inimigo para parar a obra missionária, anular a sua identidade de filho de Deus e neutralizar os seus dons. Porque o inimigo, neutralizando os seus dons, anulando a identidade de filho de Deus, você não é mais uma ameaça para o inimigo no mundo espiritual. Os seus dons neutralizados, não surge mais efeito. Mas enquanto o inimigo está querendo neutralizar, Jesus, ao enviar os 70, no capítulo 10, versículo 9 de Lucas, Jesus deu a eles o dom da palavra, o dom da cura. Jesus disse: vai, anunciai a minha palavra, diz a eles que o evangelho é chegado, o reino é chegado, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e em meu nome os enfermos serão curados,
em meu nome, os demônios serão expulsos. Deus está dizendo: vai. O inimigo está querendo te parar, mas eu estou dizendo para você: vai, continua, companheiro. Não permita o inimigo cortar o seu dedo hoje, porque se tiver dedos cortados aqui hoje, vai nascer dedos novamente. Deus vai restaurar o seu ministério, Deus vai restaurar o seu dom, pois Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 em diante, que a uns ele deu o dom da palavra, os outros o dom da palavra de sabedoria, o outro dom de curar, o dom da fé, o dom da profecia, dom da variação de língua. Ei, só quem crê nos dons que Deus tem para a sua igreja, levante a mão e receba para a glória de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, olha: uns eu dei para apóstolos, outros para os doutores, pastores, profeta, evangelista. Ei, Deus chamou a cada um nesta manhã, e Ele está dizendo: não permita o inimigo neutralizar os seus dons. Enquanto o inimigo está querendo neutralizar os seus dons, Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ao ressuscitar no terceiro dia, Ele nos deu uma identidade de filho de Deus. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 7, que agora nós não somos mais escravos, mas agora nós somos filhos de Deus. Paulo escreveu por quê? Porque lá no capítulo 3, versículo 13 de Gálatas está escrito que Jesus tomou para si a maldição que era nossa ao ser pendurado naquele madeiro. Tudo isso por quê, pastor? Para que você fosse retirado do mercado de escravo, e o preço que ele pagou foi o seu sangue, a sua morte. E ele diz: o pagamento já foi efetuado, e agora você é livre. Você é livre. Não permita o inimigo neutralizar os seus dons e anular a sua identidade. Se você está com seus dons em prática, se você não perdeu a sua identidade, e se o inimigo não impediu o teu ministério, você faz parte do grupo de Jesus. Você concorda comigo? Diz amém. Se você faz parte do grupo de Jesus, Jesus, quando enviou os 70, ele diz em Marcos 16 e 17: estes sinais seguirão aos que crerem. A Bíblia diz em Lucas 10 e 17 que quando voltaram os 70, eles voltaram com alegria. E eles disseram: Senhor, no teu nome os enfermos são curados, no teu nome os demônios foram expulsos. O que nós observamos nisso? Que os 70 que faziam parte do grupo de Jesus, havia sinais no seu ministério. Tem sinais no teu ministério? Jesus está salvando? Jesus está curando na sua igreja? Jesus está batizando com o Espírito Santo? Lamanda candarai. Oh, recandarai, você está orando e Deus está curando. Tem sinais no teu ministério, companheiro? Se não tem mais sinais no teu ministério, você está sendo dominado pelo espírito de Adoni-Bezeque. Se você faz parte do grupo de Jesus, não se preocupe com a posição, com o status. Se preocupe em ser cheio do Espírito Santo. Se preocupe em pregar e Jesus salvar. Se preocupe em orar e Deus curar. Se preocupem as almas serem alcançadas. Só quem crê, levante a mão para adorar.
Só quem crê que tem sinais do seu ministério. Se não tem, a partir de hoje os milagres vão acontecer no teu ministério. As pessoas não podem te respeitar pelo dinheiro que você tem. As pessoas não podem te respeitar pela posição que você tem. Você tem que ser respeitado porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Andacandarai, Xandarai. 70 reis impediram o ministério, o reinado destes homens. Tendo os polegares das mãos e dos pés cortados, dons neutralizados, identidade anulada. Para concluir, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Estes homens estavam acostumados com os melhores banquetes na sua mesa. A melhor comida era na mesa do rei. As melhores oportunidades eram para o rei. Eram homens de respeito, eram homens de credibilidade. Quando eles chegavam havia um respeito, pois eram os reis. Mas o espírito de Adoni-Bezeque é um espírito tão terrível, tão temido, que ele entrou e dominou estes 70 homens. E estes homens que tinham as melhores oportunidades, homens que tinham grandes respeitos, agora eles sobreviviam de migalhas que estavam debaixo da mesa. Oh, aleluia! Terceiro propósito do inimigo para impedir a expansão da obra missionária é que você perca as oportunidades e também a sua dignidade. O inimigo vai fazer de tudo, meu companheiro, para que você perca as oportunidades, porque oportunidades perdidas são portas fechadas. Ele vai fazer de tudo para que você perca a sua dignidade, para você corromper o seu caráter, para você se vender, para você perder o seu respeito. Porque o que vai restar para você é migalhas debaixo da mesa. E quem come migalhas e quem fica satisfeito com migalhas é quem é escravo. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. E os filhos comem na mesa com o rei. Mas tem muitos com mentalidade de escravo, porque Deus havia libertado o povo do Egito. Eles estavam caminhando para Canaã, mas eles tinham saudade das migalhas do Egito. Lá em Números capítulo 11, versículo 5, ele diz: ei, temos saudade da comida que comíamos de graça no Egito, do pepino, da cemola, do melão. Comia de graça, mas era escravo. Comia de graça, mas era humilhado. Comia de graça, mas estava debaixo de um jugo. Ei, você é livre, você é filho de Deus. Deus não tem migalhas para você. Deus tem um banquete preparado com as melhores oportunidades para o teu ministério. A Bíblia diz para nós em Lucas capítulo 14, versículo 15 e 16, a parábola da grande ceia, que saiu e preparou aquela grande ceia. E aquele homem saiu convidando as pessoas, e eles começaram a se recusar. E um disse: ei, eu comprei um campo e preciso experimentar, preciso vê-lo. O outro diz: eu comprei 5 juntas de boi e preciso experimentar. O outro diz: eu acabei de me casar. Desculpas ridículas, desculpas que não têm cabimento.
Porque quem compra um campo, uma fazenda sem antes de ver, quem compra bois sem antes de vê-lo, experimentá-lo, desculpas que não tinham como. Mas estes homens que se recusaram a ir à festa, ao banquete que estavam preparados, eles perderam as melhores oportunidades, porque as oportunidades estavam na mesa. Ei, estamos vivendo a era das pós-modernidade, e nós estamos ocupados com as migalhas deste mundo. Você não tem tempo de orar mais, você não tem tempo para jejuar mais, você não tem tempo para fazer missões, você não tem tempo para evangelizar. Deus está dizendo: você está perdendo as oportunidades, e o que vai restar para você é migalhas debaixo da mesa. De campo remande xandarabiaçai, onde candarabachorabacandarae. Você é do grupo de Jesus nesta manhã. Eu te convido a se colocar em pé neste momento juntamente comigo. Já estamos finalizando. Recandarabachorabacandarae. Mas Deus quer restaurar a sua vida hoje, o teu ministério. Deus quer restaurar esta chama missionária. Deus está lhe dizendo: não perca a oportunidade que eu lhe dei. Ei, escute aqui, obreiro. Estou concluindo. Escute, olha para cá. Saul perdeu a oportunidade por causa da desobediência. Moisés perdeu a oportunidade por causa da rebeldia. Ao invés de falar, feriu a rocha. O povo de Israel perdeu a oportunidade por causa da murmuração, da incredulidade. Ei, não perca a oportunidade que Deus lhe deu. É uma palavra profética para o teu ministério esta manhã. Não pense que você é insubstituível, porque Deus disse para Elias da caverna: ei, Elias, você só pensa que tem você, tem 7.000 que ainda não se dobraram. Ei, obreiro, Deus sempre tem um Eliseu para colocar no lugar de Elias. Deus sempre tem um Josué para colocar no lugar de Moisés. Deus sempre tem uma Esté para colocar no lugar de Vasti. Deus sempre tem um Davi para colocar no lugar de Saul. Não perca a oportunidade que Deus lhe deu. Na candarabachorrabacandarai, tirabam chorrabacandarabiaçai. Você é do grupo de Jesus nesta manhã? Você é do grupo de Jesus? Levante a sua mão ao céu. Ei, a candarabachorrabacandarai. Só aceita ficar debaixo da mesa. Só aceita ficar debaixo da mesa. Vou dizer mais uma vez: só aceita ficar debaixo da mesa aqueles que foram impedidos na sua chamada, aqueles que perderam a identidade, aqueles que tiveram seus dons neutralizados, aqueles que perderam a sua dignidade, aqueles que perderam as oportunidades. Estes são aqueles dominados e mutilados de Adoni-Bezeque. Mas quem é do grupo de Jesus, Deus está dizendo: eu estou te enchendo nesta manhã, eu estou abrindo a sua visão nesta manhã. Se os seus dedos foram cortados, está nascendo dedos esta manhã. Deus está restaurando o seu dom, Deus está restaurando a sua chamada, Deus está restaurando a sua dignidade. E Deus manda eu liberar uma palavra profética para você: eu te darei novas oportunidades. Eu te darei novas oportunidades. Se você crê, fecha as tuas mãos, toma posse e agradeça a Deus nesta manhã. Aqui se encontra, Senhor, o teu povo, estes obreiros, esta igreja missionária. Meu Pai, aqui se encontra um grupo, Jesus, que pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito de Adoni-Bezeque vai sair do nosso meio.
Meu Pai, continue abençoando esta igreja, porque esta igreja pertence aos 70 de Jesus. Meu Pai, derrame a graça, a unção, capacita estes obreiros na Câmara da Arábia Sai. Continue derramando dos seus dons. Abençoe, Senhor, este ministério. Tecando, rebecando, darás. Só quem está sentindo a presença de Jesus, só quem é do grupo de Jesus sente a presença dele aqui. Se você é do grupo de Jesus, dê a ele glória, dê a ele aleluia, exalte ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Receba a sua bênção. Receba esta palavra para o teu coração. Não permita o inimigo fazer com que fez com esses 70 homens, porque senão a expansão da obra missionária, ela será prejudicada. Deus abençoe. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus abençoe pastor Osmar, pastor Paulo e toda a diretoria desta igreja. Mesmo sendo lá de São José dos Campos, com o meu pastor presidente, pastor Emanuel, eu me sinto honrado em fazer parte desta equipe do ECEI. Deus abençoe em nome de Jesus.